Versículo 11. Muitas vezes o que acontece conosco? Nós somos que nem Moisés. Achamos que nós somos insignificantes para fazer a obra. Deus diz assim: olha, eu vou te enviar. Moisés ele diz. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu e que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: olha, eu vou te enviar lá para Faraó, você vai libertar o povo. Moisés ele estava se sentindo insignificante. Ele disse: mas quem sou eu para ir? Quem sou eu para levar? E quantas vezes Deus ele pede para nós fazermos alguma coisa? Você fala assim: não, mas eu, Senhor, quem sou eu? Sou pequenininho. Ah, não, eu não, Senhor. Não. Achamos que somos insignificantes em alguns momentos, mas não entendemos que quem quer nos usar é o Senhor. Se Ele falou para nós, é porque Ele sabe que há uma capacidade em nossas vidas. Sabe o que nós não entendemos? Que Deus conhece o nosso coração, a intenção do nosso coração e os nossos pensamentos. Quando Moisés ele estava se sentindo insignificante, Deus está dizendo: não, você consegue. Então ele disse: Senhor, não, quem sou eu? Olha para mim, olha para a minha situação. Eu não. E quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Damos essa desculpa. E esquecemos que Deus ele nos conhece. Mas como Deus ele nos conhece, o que Deus ele responde para Moisés? Versículo 12. Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ele diz: quem sou eu? Eu sou insignificante, eu não consigo. Deus diz assim: mas eu sou contigo. Eu sou na sua vida. Sabe quando a gente se sente insignificante? É porque nós não estamos valorizando o Deus que nos chamou. Nós estamos olhando para Deus dizendo: o Senhor levou a mão comigo. O Senhor achou que eu ia fazer alguma coisa, mas quem sou eu para fazer? E Deus ele está dizendo, falando assim: Moisés, mas eu estou com você, Moisés. Eu sou na sua vida e eu vou te ajudar a livrar esse povo. Eu vou com você. Eu estou contigo. Muitas vezes nós queremos ouvir, a palavra do Senhor: Deus é contigo. Mas Deus é contigo para quê? Para você fazer a obra dele. Aleluia. Você fazer o que ele manda. Você ir aonde ele te enviou. Mas a insignificância, muitas vezes, que nós sentimos, nos deixa parado e achamos que não conseguimos fazer nada. Por quê? Porque não há capacidade em nós. Só que entenda que todas as vezes que Deus ele mandar a gente falar ou fazer alguma coisa e nós dermos a desculpa de dizer: quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor vai dizer: você, mas não importa quem é você. O importante é que eu sou contigo. Aleluia. Então, se Deus ele for conosco, nós vamos vencer todas as barreiras. Até parece que nós vamos conquistar e fazer alguma coisa pela nossa força. Não. É Deus quem vai fazer. Porque se Ele vai nos usar, é porque alguém já orou antes. Não pare de se sentir incapaz, insignificante. Deus ele te escolheu para fazer uma grande obra. Uma grande obra. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus ele nos chama, muitas vezes olhamos para a idade. Ah não, já estou velho demais. Ou ah não, eu estou novo demais. Ah não, agora não é o tempo. Ah não, daqui a pouco. Quando Deus ele nos chama, é porque Ele sabe quem nos chamou. Mas eu preciso entender: se Deus ele me chamou, Ele é poderoso para cumprir a obra dele.
Então Deus ele chama Moisés, ele diz, mas quem sou eu? E nós vemos aqui no versículo 14. No versículo 13 vai dizer assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando vir aos filhos de Israel, ele disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Entenda que Moisés ele dá mais uma desculpa, mas como que eu vou lá? Eu vou dizer quem que me enviou? Qual que é o seu nome? O que eu vou fazer? Então entenda que muitas vezes o que acontece? Isso acontece por falta de conhecimento. Quantas vezes eu não quero fazer o que Deus ele me chama para fazer, porque eu acho que eu não tenho conhecimento, eu não sei nada. Não, Senhor, mas o que eu vou falar para as pessoas? Não, Senhor, que palavras que eu vou dizer? Como que eu vou falar? Nós ficamos tão preocupados em dar uma desculpa para não fazer a vontade do Senhor, que não entendemos que Deus é aquele que nos conhece. Ele disse: mas como que eu vou? Quando eu chegar lá, eu vou falar que eu vou no nome de quem? Vocês não conheciam Deus? Vocês não sabiam quem era Deus? Sabia. Só que muitas vezes damos uma desculpa de falta de conhecimento. Não, não sei falar. Não, Senhor. O que eu vou falar lá? Quem que eu vou falar? E Deus ele torna o que há responder. Sabe por quê? Porque Deus ele não desiste de mim. Ele é quem escolheu Moisés. E ele não desiste dos seus escolhidos. É nós que inventamos muitas desculpas. Mas cada dia o Senhor vai nos apertando mais para que possamos fazer o seu querer e a sua vontade. No versículo 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Sabe quando você chega lá, Moisés? Você vai dizer assim para eles: o eu sou, me enviou a vós. Não precisa parar, só isso. Não precisa dizer que Deus criou o céu e a terra, tem um extenso conhecimento, uma vasta palavra, não. Só diga assim, ó: o eu sou, me enviou a vós. Porque para nós cumprirmos o ID do Senhor, muitas vezes nós damos desculpa que falta isso, falta aquilo, falta conhecimento. E Deus está dizendo: não falta. Um Jesus te ama muitas vezes, é muito necessário. Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te salvar. Nós conhecemos a Deus e precisamos passar esse conhecimento para as pessoas. Mas Moisés ele estava dizendo: não. O que eu vou dizer quando eu chegar lá? Não, Senhor. O que eu vou falar para eles? O Senhor diz: olha, diz assim: o grande eu sou me enviou a vós. Entenda, se Deus ele te enviar, vai tranquilo. Fique em paz. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que esquecemos de quem está nos chamando. Quem está se responsabilizando pelas nossas vidas. Eu preciso falar muita coisa, Deus? Não. O eu sou me enviou a vós. Você já vai saber quem que é. Eu estou aqui porque Deus mandou. E diz aqui porque Deus te falou. É simples, mas é que muitas vezes nós começamos o quê? A complicar as coisas. Então Moisés, quando Deus ele fala com ele começa a dar algumas desculpas para não ir, para não querer chegar até lá. E qual que é a terceira desculpa para nós entendermos? Capítulo 4. É o medo da rejeição. Isso é importante. Quantas vezes deixamos de fazer a vontade do Senhor pelo medo da rejeição das pessoas? Não, eles vão me rejeitar. Olha o que ele disse.
Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não serão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Não, eu vou chegar lá, Senhor. Eles vão dizer que eu estou mentindo. Eles vão dizer que o Senhor não é comigo, que o Senhor não me enviou. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo, sabe por quê? Com medo da rejeição. Porque nós queremos chegar no lugar e todo mundo nos abraçar. Todo mundo começar a olhar e aplaudir. Aí vem o homem de Deus. Oh, glória, aí vem. Não, irmãos. Se Deus me mandou a gente ir, não temos que estar preocupados com ser bem ou mal recebido. Porque não vamos ali para ser bem ou mal recebido. Nós vamos ali para fazer a vontade do Senhor. E quando nós estamos dispostos a fazer a vontade do Senhor, nós paramos de dar desculpa. Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que Deus mandou você fazer porque era por alguém que te maltratou? Alguém que disse assim: não, isso daí Deus não está falando na sua boca, não. Não, essa profecia é mentira. Então Moisés ele estava preocupado em como o povo iria o receber. Ele disse: Senhor, eles não vão me ouvir. Senhor, eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. Esse é um medo de Deus. Será que nós temos esse medo hoje? Será que realmente isso nos acompanha? E por que Moisés ele estava com medo? Lembra que 40 anos antes ele tentou. Tinha um egípcio agredindo um israelita, um hebreu. Ele foi lá e defendeu e matou o egípcio. Pois no outro dia tinha 2 israelitas brigando, um agredindo o outro. Ele foi tentar interferir. E o homem olha para ele assim: mas quem que pôs você de juiz sobre nós? Daí ele viu que já tinha sido descoberta a morte, Faraó queria matar, ele pegou e fugiu. Entenda que muitas vezes nós relutamos tanto e damos tantas desculpas pelo que Deus ele quer fazer. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida nós somos decepcionados em alguma área. Quando Deus manda nós retornarmos àquela área e fazermos tudo de novo, nós começamos a inventar desculpa e dizer: não mais. Ninguém vai acreditar. Já me chamaram de falso profeta, já me chamaram pelo nome de Deus, já me disseram que o Senhor não me enviou, que o Senhor não tem nada na minha vida. Não vou fazer mais. Quantas pessoas já fizeram isso? Porque ficaram preocupados com a rejeição. Esquecer que quem manda é o Senhor. É Ele quem manda. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem opera. E o Senhor vai responder para ele. O Senhor vai dizer assim para ele. Versículo 4 e versículo 2. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança a terra. E ele a lançou por terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou a ser vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no peito. E tirando, eis que a sua mão estava leprosa e branca como a neve. Ele disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara com a sua outra carne. E acontecerá que se eles que não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal.
Então Deus estava dizendo assim, falando assim, Moisés, olha, eu vou te mostrar, então já que você não quer ir, já que você está dizendo que eles não vão acreditar, então vamos fazer alguns sinais para eles verem. Vamos fazer alguma coisa extraordinária para eles crerem que não é só você, as suas palavras, é aquilo que você está falando é real. Olha o que Deus muitas vezes ele precisa fazer, porque nós duvidamos muitas vezes da palavra dele e daquilo que ele mandou a gente fazer. Porque estamos preocupados com a nossa reputação e dizer, não, mas eu vou dizer que o Senhor não está na minha vida. E deixamos de fazer. Então Deus diz assim, Moisés, eu vou fazer o cajado se transformar em cobra. Eu vou fazer a sua mão ficar leprosa. Eu vou fazer todos esses sinais e eles vão ter que ver que eu sou na sua vida. E não é assim, irmãos? Parece que as pessoas têm uma satisfação de demonstrar que Deus é na vida dele. De dizer, não, todo mundo tem que ver que Deus é na minha vida. Não, todo mundo tem que ver que Deus ele me usa fazer milagres, fazer maravilhas, fazer prodígios, não. Irmãos, Deus não precisa fazer nada disso que ele seja na sua vida. Ele quer apenas que você pregue e fale do amor dele. Já é o suficiente. Só que para mim não é o suficiente. Para Moisés não era o suficiente. Ele queria que Deus fizesse mais. Só para você entender, ó, livro de Atos, capítulo 7. Sete, 26. Diz assim, ó, e no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los a paz, dizendo, varões, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Versículo 35. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo, quem te constituiu príncipe e juiz, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Nós vemos aqui que aqueles que o rejeitou no começo, né, Deus ele precisou enviar de novo. E aqui eu entendo algo interessante. Por que Moisés ele queria tantos sinais e tantas coisas? Porque nós vemos que ele estava com medo da rejeição, ele se sentia insignificante, ele tinha medo, né? Ele via as suas limitações, ele via tudo isso e dizia, eu tentei na primeira vez, mas não consegui. O que agora vai ser diferente? O que agora vai mudar? Entenda que muitas vezes nós ficamos com medo de fazer novamente porque erramos na primeira. Não vou falar. Fui tentar falar de Jesus para aquela pessoa, ela falou um monte para mim, não vou falar mais. De repente passa um tempo e eu disse assim, volta lá, fala de Jesus. Não. Lá é perto de tempo. Aqui lá não vai ouvir, não. Aqui lá. Mas da última vez que eu fui lá, ele fez isso e aquilo. Nós temos que aprender a fazer o quê? Ouvir o que Deus ele mandou e fazer. Pararmos de darmos o quê? Desculpas para não fazermos a obra dele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele pede para você fazer a obra dele todos os dias. E todos os dias você dá uma desculpa diferente. Um dia está cansado, outro dia não pode, outro dia tem seus compromissos, outro dia tem os afazeres, outro dia tem que fazer isso, tem filho, tem marido, tem escola, tem um monte de coisa. Tem, é verdade mesmo, Deus. E Deus está dizendo, mas eu preciso de você. Eu preciso de você na minha obra. Você está dizendo, não tem jeito, não. Vai sobrar um tempo, eu vou. Vai sobrar esse tempo? Não vai. Se nós não deixarmos tudo e fazermos a obra dele,
o tempo não vai sobrar. Então estamos que nem Moisés dando desculpa, porque a primeira vez não deu certo. Não é que na primeira vez não deu certo, que nas outras não vai dar. Nós temos que entender que aquele que nos chamou é poderoso para fazer. E nós precisamos fazer o quê? Da maneira certa, do jeito certo. Por que da primeira vez não deu certo? Estava meditando sobre isso. Por quê? Porque para mim e para você ser líder e liderar alguém, não precisamos matar ninguém para defender as pessoas. Muitas vezes, para mim querer defender alguém, eu tenho que acusar alguém, destruir alguém, negligenciar alguém para defender aquele outro. Então entenda que Moisés ele começou pelo lado errado. Ele disse: não, peraí. Eu escolhi você para ser líder, é você que vai libertar o povo, mas vai lá para o deserto ficar 40 anos aprendendo. É porque muitas vezes não é que Deus ele não tem, é que naquele momento nos precipitamos e tomamos decisões erradas. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama para fazer a obra, não precisamos prejudicar ninguém, difamar ninguém, acusar ninguém, caluniar ninguém, maltratar ninguém, ou seja, colocar a pessoa lá embaixo para nós elevarmos ao outro. Não. Moisés, para defender o seu irmão, matou o outro. Será que nós estamos assim? Para defender um, matamos o outro? Para defender aqueles que são nossos, temos que humilhar aqueles que são dos outros. Então Moisés já teve que ficar mais 40 anos aprendendo e dizendo: eu vou fazer na sua vida, mas aprende aí primeiro. Não é isso muitas vezes. Nós temos medo de dar rejeição. Temos medo dessa rejeição. E precisamos parar com isso e dizer: Senhor, aceite ou não aceite, queira ou não queira, eu vou fazer a sua vontade. Eu vou ir e eu vou falar. Esse é o capítulo 4 e versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu povo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele disse: Senhor, o Senhor está mandando eu ir, mas eu não sou um homem eloquente. Eu não sou o homem que eles estão esperando. Eu não tenho as palavras que eles estão esperando. Mas sabe o que muitas vezes a nossa desculpa? Nós tentamos enganar a Deus. Só para vocês entenderem, abre a sua Bíblia em Atos. Vamos voltar lá para Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 22. Olha o que o escritor vai dizer dele. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Ele disse: Deus, eu não sou eloquente nas palavras, eu sou duro, minhas palavras é pesada. Como que eu vou ir lá? Então entenda que Deus sabia quem era Moisés. Sabe o interessante? Deus ele sabe quem somos nós. Ele sabe que há uma capacidade, que há algo extraordinário em nós. Mas nós queremos sempre inventar uma. O escritor me dizia: olha, ele era instruído, ele tinha palavra, ele tinha obra, ele foi instruído em toda a ciência. Como que ele vai chegar para Deus e dizer: Deus, não tem como, eu sou pesado de vida, eu não sou eloquente,
não sei falar direito. Deus está dizendo, você sabe. É que na verdade você não. Quer fazer. Então ficamos inventando o quê? Não quer. Desculpas. Verdade. Aí o que Deus ele vai responder para ele? Olha só. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ou seja, ele está dando uma desculpa e na verdade ele sabia. Deus está dizendo para ele: mas quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez a voz? Não foi eu que fiz? Então vai que eu vou te ensinar você a falar. Uma coisa é querer aprender com o Senhor, outra coisa não é nem querer começar. Meu Deus, Jesus. E o nosso erro é que nós não queremos aprender com o Senhor. Por quê? Porque não queremos fazer. Verdade. Então damos a desculpas que não vamos conseguir. Mas se o Senhor está mandando, nós precisamos começar a dizer assim: olha, vai, porque eu serei com a sua boca e te ensinarei o que há de falar. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de aprender com o Senhor? Porque logo de cara dizemos: eu não, eu não. Não, comigo não quero. Por quê? Porque olha para a sua insignificância, olha para a sua falta de conhecimento, olha com medo da rejeição. Ele começa a dizer: não, eu não. E o Senhor está dizendo: mas eu vou te ensinar. Eu vou falar por você. Eu vou colocar as palavras na sua boca. Não é você quem vai falar, sou eu que vou falar. Sou eu que vou fazer. É eu que vou ser com você. E eu continuo dizendo: eu não, Senhor. Eu não, Senhor. Quantas vezes você dizia eu não, Senhor? Não me usa, não. Tem tanta gente aí, Senhor, eu não. Será que você nunca falou isso para o Senhor? Fala. Não, já passou muito tempo. Minha mãe tem 68 anos, está dirigindo uma obra, pastoreando, 68 anos. Enquanto alguns pastores estão jubilando, ela está começando. Sabe por quê? Porque se nós ouvirmos o chamado de Deus, não tem idade, não tem tempo, tem que ter coragem. Aleluia, Deus. Coragem. Para ouvir o chamado de Deus e não dar desculpa e dizer: eu vou. Mas nós não conseguimos nem pregar na igreja muitas vezes, nem ter oportunidade na igreja. E Deus está dizendo: eu quero te usar. E você está dando desculpa? Não. Mas eu não sei falar. E o Senhor está dizendo: mas eu vou te ensinar, eu vou colocar as palavras na sua boca. Não, Senhor, não quero nem começar, Senhor. Não quero nem receber. Tem pessoas que ficam vendo até do convite. Senhor, não deixa convidar, não deixa. Não deixa me convidar. Não, Senhor, não. Por quê? Porque não quer que você perca a oportunidade de Deus ensinar. Irmãos, Deus ele não vai escolher ninguém capacitado, mas Ele vai capacitar os escolhidos. Aleluia. Mas eu preciso dizer sim ao chamado de Deus. Então Moisés, ele só estava dando o quê? Desculpa. E Deus ele conhece o seu coração. E nessa noite eu estou aqui para dizer para você: para de dar desculpa e comece a fazer a obra do Senhor. Aleluia. Para de dizer, inventar moda, colocar empecilho, colocar barreira, colocar um monte de coisa só para não fazer. Só para chegar no final do dia e dizer: oh, Senhor, meu dia foi tão corrido, não deu tempo de eu ligar. Deus disse: se você tivesse organizado, dava sim. Você não quis. Você está inventando desculpa. Está tentando me enganar, mas está enganando a si mesmo. Vamos para mais um. Êxodo 4:13. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia pela mão
Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Sabe o que ele estava dizendo? Senhor, não quero ir. Envia outro. No meu lugar. Ele inventou 4 desculpas. Na hora que ele viu que o Senhor insistiu, ele diz assim: Senhor, eu não vou não, envia outro. Pode ir. A hora que o convite chega, você vai falar: Senhor, não deu o convite. A hora que o convite chega: Ixi, hoje eu não vou ter, eu tenho médico, hoje eu tenho, não, eu tenho piloto, não, hoje nós inventamos um monte. Me desculpa. Daí a hora que Moisés viu que não tinha mais como fugir, ele disse assim: envia outro. Ele não. Verdade, no meu lugar. Olha, tem um monte de coisa, olha quantas coisas eu não consigo, e o Senhor ainda persiste em enviar. Envia outro. Ou, em outras palavras, usa outra pessoa. Quantas vezes nós fazemos isso? Olha quantas pessoas mais preparadas que eu. Olha quantas pessoas mais sábias que eu. Olha quantas pessoas que conseguem fazer algo melhor que eu. E o Senhor quer me usar? Usa ele, Senhor. Faz com ele. Mas, na verdade, Deus quer usar quem? Você. Mas é você que quer inventar desculpa para dizer: irmão, quantos convites você já disse? Não quero. Envia, usa outros. Não, é você que eu quero dizer. Não, usa outro, eu não. Moisés estava assim. Ele disse: não, eu não. Usa outro. Olha quantas pessoas tem aí. Então muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Não querendo fazer a obra do Senhor. Fugindo das nossas responsabilidades. Fugindo daquilo que Deus ele tem na nossa vida. Porque não queremos fazer. Verdade. Então ele disse: envia outro. No meu lugar. Então acendeu-se a ira do Senhor contra Meu Deus. Moisés. A ira do Senhor se acendeu. Mas como assim? Eu já te respondi, eu já falei, eu já mostrei que eu estou contigo, que eu estou na sua vida, que eu coloco as palavras, que eu faço tudo, e mesmo assim você não quer? E mesmo assim você diz que não vai? E mesmo assim você diz que não é com você? Olha quantas coisas o Senhor ele persiste e insiste em nossas vidas e nós só dando desculpa. Até quando nós vamos dar desculpa para não fazer a obra dele? Para não pregar o Evangelho? Para não ter as oportunidades que Deus está preparando para nós? Até quando vamos dizer não para o Senhor? É isso que nós precisamos. Será que a ira do Senhor se acendeu alguma vez contra nós? O que você acha? Para você pensar e para você meditar. Não, mas nós estamos falando de Moisés. Sim, mas o começo foi difícil. Porque muitas vezes as pessoas querem ser um Moisés lá do Mar Vermelho. Ali já tinha uma vida com Deus, já estava, já tinha passado algumas etapas. Para nós chegarmos até lá, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ele disse: não, a ira do Senhor se acende. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Eu sei que Arão ele fala muito bem, Moisés, mas eu queria usar você. Eu queria que você fosse. Eu queria colocar essas palavras na sua boca. Eu queria te ensinar você a falar muito bem. Mas você não fica dizendo não. Chega uma hora que Deus tem que fazer o quê? Usar outro. Deus ele usou Arão porque ele quis? Não. Ele usou Arão porque Moisés disse? Não. Arrumou. Eu pergunto muitas vezes, Deus ele quer usar você. Mas daí por você não querer, ele vai usar quem?
Não preferia. É porque tanto você dizer, não. Tanto você dizer, não. Não é Arão, levita, teu irmão, e eu sei que ele falara muito bem. E eis que ele também saiu ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Sabe o que mais eu achei interessante desse texto? É que Deus ele nunca é pego de surpresa. Para você entender. Quando Moisés ele disse não, envia outro para você falar, dá um monte de desculpa, ele vai dizer assim, ele se ira, mas depois ele diz assim, olha, Arão, teu irmão, é levita. Ele fala muito bem. E sabe com Moisés o que acontece? Essa última desculpa também vai colar. Eu já mandei ele sair de lá que ele vai vir ao meu encontro. Eu já mandei ele vir, Moisés. Eu já sabia tudo que você ia falar, as desculpas que você ia dar. Então eu falei com Arão primeiro. E aonde ele fala com Arão? Aqui na Bíblia, né? Vai estar aqui no Êxodo, capítulo 4, versículo 27. E também disse o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi ao encontro. E ele foi ao encontro no monte de Deus e o beijou. Isso que aqui, né, aparece que Deus colocou Arão lá na frente. Mas quando nós vemos esse versículo, ele diz assim: você não quer ir? Você tem Arão? Eu já mandei ele vir. Eu já preparei alguém antes que você falasse. Sabe por quê? Porque Deus nunca é pego de surpresa. Verdade. Quando nós achamos que vamos surpreender Deus, Deus diz assim: não, mas eu já sabia, vou fazer isso e aquilo. Quando ele disse: não, manda outro, não consigo, ele disse: olha, Arão ele fala muito bem, por isso que ele já está vindo ao teu encontro. Mas só que, o que acontece? Como você não quer falar, me toma desculpa agora, é ele quem vai falar com você. Mas Deus diz assim: mas eu não vou falar com Arão, vou falar com você. E você passa a mensagem para Arão. Você não mandou usar outro, eu vou usar outro. Mas o mensageiro continua sendo você. Então entenda que Deus nunca é pego de surpresa. Moisés pensou que quer dizer: não envia outro, eu não vou. Deus ia falar: tá tudo certo, então vou usar Arão. Deus disse: não. Então já que entrou mais um, eu vou usar os dois. Mas eu continuo ainda precisando de você. Ele fala muito bem, ele é um homem, né, eloquente, de palavras boas, mas eu não quero usar ele, eu quero usar você. Nós temos que parar, irmãos, de fazer comparação. Olharmos para nós e nos sentirmos um nada, e olharmos para o outro e acharmos que ele tem tudo. Ele sabe falar melhor, ele faz melhor, ele prega melhor, ele profetiza melhor, ele canta melhor. Não, irmãos. Muitas vezes Deus ele quer usar você. E sabe o que ele não usa? Pelas comparações. Quantas vezes você já ouviu isso aqui? Ah, mas se eu tivesse aquela voz, eu cantava. Verdade. Não, mas se eu tivesse aquela sabedoria, ixi, eu pregava até. Não, mas se eu soubesse orar, ixi, eu ia ver orar tanto que fosse. Você acha que isso não é desculpa? Porque Deus não está preocupado se a voz é bonita ou feia, se tem sabedoria ou não tem. A Bíblia diz que em Jesus Cristo está escondido todo o tesouro da sabedoria e da ciência nele. A partir do momento que Ele for nos usar por aquilo que temos ou por aquilo que sabemos, Ele deixa de ser Deus. Eu não preciso mais de Deus, eu tenho sabedoria para pregar, porque eu preciso de Deus. Então entenda que Moisés ele começou a inventar um monte de desculpa e tudo que ele falava, Deus o surpreendia. E até na última que ele vai dizer: não envia outro, senão, peraí, eu já preparei, ele está vindo ao seu encontro já. Arão ele já saiu de lá e ele vai te encontrar e ele vai se alegrar.
E a hora que ele te encontrar, vamos continuar lendo aqui, só para vocês entenderem. No 15. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há a vez de fazer. E ele falará por si ao povo, e acontecerá que te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Mas Moisés, pode ir. Mas você será por Deus para ele. Eu falo com você e você passa para ele. Eu não vou falar diretamente com ele, porque o escolhido é você. Entende que quando eu leio e medito isso, estava entendendo aqui, eu vi algo importante, irmãos. Deus, ele tem prazer de nos usar. Ele tem prazer de fazer as coisas grandes em nossas vidas. Ele tem prazer de manifestar os sinais, de fazer tudo. Mas é nós que ficamos inventando desculpa e dizendo: não consigo, não posso, não estou boa, eu não sei. Não. Começa a dizer: Senhor, o Senhor quer me usar? Esse aqui. É para me pregar, Senhor? Eu vou pregar. Se o Senhor mandou, se a oportunidade está aparecendo, se o convite veio. Ah, não, mas quem convidou estava na carne. Como que ele vai convidar alguém que não sabe pregar? Não é assim que pensamos? Quando nós rejeitamos um convite, é assim que pensamos. Quando dizemos não a um convite, é assim que pensamos. Por quê? Porque para alguém convidar, o Espírito tem que falar antes do coração dele. Então, quando eu estou dizendo não estou dizendo não para a pessoa. Estou dizendo não para aquele que colocou no coração dele para ele fazer. E é isso que nós não entendemos. Achamos que estamos dizendo: não, a pessoa está me convidando, não. Ela está convidando porque Deus olhou e falou assim: olha, eu preciso usar ela nessa data, nesse dia e nesse horário. Mas ela vai dizer: eu não tenho nada. Mas se ela vier, eu vou colocar as minhas palavras na boca dela. Eu vou colocar as minhas palavras na boca dele. E o que a pessoa faz? Não vou, não sei falar, não sei pregar. Não é comigo, não. Para. Tem outra pessoa, perde a oportunidade de aprender com Deus e viver as coisas sobrenaturais de Deus. Nós temos que estarmos atentos. Se nós estamos continuando crescendo com o Senhor ou estamos estacionados. Ou estamos parados, dizendo: não. A obra na minha vida, eu acho que acabou. Não tem mais, não. Tá bom do jeito que está. Não, irmãos. Se você está aqui nesta noite e o Espírito Santo está falando ao meu coração que Ele ainda quer te usar. Aleluia. Mas pare de dar desculpas para não ser usado. Pare de dizer não para o Senhor. Comece a colocar a sua vida em ordem. Comece realmente a se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda que o chamado era para Moisés, mas Arão entrou no negócio e no fim deu tudo certo, porque Deus ele continuou a fazer. Mas eu trouxe essa mensagem só para você ver quantas desculpas ele deu para não fazer o que o Senhor queria, para não ir. Não, mas eu me conheço. Mas Deus, ele te conhece melhor. Não, mas eu sei as minhas limitações. Mas Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus não é o Deus do impossível? Sim. Entenda que a mensagem que Deus ele vai me dar, Ele pode me dar na hora uma grande revelação. Fazer o que? Coisas grandes. Mas aqui muitas vezes eu me comparo e olho para mim. Não, eu sou insignificante, eu não tenho conhecimento, as pessoas vão me rejeitar, ninguém vai me dar atenção.
Não, eu sou uma pessoa tão limitada. Senhor, tem tanta pessoa preparada e usa. Inventamos um monte de desculpa só para Deus não cumprir a obra dele em nossas vidas. Quando Deus ele colocar o outro no lugar que você vai falar, era para mim, tá lá. É verdade, desse jeito. Quando você vê Deus honrando alguém, você vai dizer, mas era para mim, tá lá. É verdade. Sim, a oportunidade apareceu para você. Mas você não quis, rejeitou, deu desculpa. Nem rejeitou diretamente, é porque as pessoas não falam diretamente que não pode. Isso que eu achei engraçado, eles não falam, eu não quero fazer Senhor. Ele começa a dar desculpa, não posso. Senhor, eu estou com uma dor assim, não, eu já acordei assim, meio ruim, não, mas hoje acho que não vai dar. Desse jeito mesmo. Então queremos inventar desculpas. É por isso que eu preciso entender que Deus ele me conhece. E por que ele insistiu com Moisés? Porque ele sabia que Moisés podia fazer, que ele não tinha errado, que era Moisés e tudo aquilo era só desculpa. E é por isso que Deus está insistindo com você até hoje. Porque Ele sabe que você é capaz, que você consegue, que você tem sabedoria, que você fala bem, que você pode fazer a vontade dEle. E Ele continua insistindo até hoje, e você ainda continua dando o quê? Desculpa. Vai cortar com a pessoa, não. E Deus está dizendo, não, você pode, eu te escolhi, eu te chamei, eu te capacitei, eu te dei sabedoria, eu te dei dom, eu te dei talento, eu te dei tudo. Essa é a minha obra. E nós estamos fazendo o quê? Dando desculpa. É isso que nós precisamos entender. Não precisamos errar. Enquanto Moisés errou, pecou, falhou, muitas vezes tem pessoas assim, não erra, não peca, não falha, mas é negligente na obra. Meu Deus. Deus pede para ele fazer uma coisa e ele não faz. Mas ele continua em santidade, ele continua na direção, ele continua vindo à igreja, ele continua, mas Deus diz assim, eu quero te usar, eu não desisti de você. Aleluia. Eu quero fazer coisas grandes na sua vida. E você diz, usa outros. Não, meu tempo já foi. Olha, minha cabeça não é boa, eu não tenho sabedoria. Mas o Espírito Santo está nessa noite, é você que eu quero usar. É você que eu quero fazer. É através de você. E muitas vezes pessoas que estão orando deixam de ser ouvidas por quê? Porque você está dizendo não para o Senhor. Entenda que enquanto ficou aquela relutação, as pessoas estavam esperando. E Moisés estava fazendo o quê? Sendo mais isso, não, aquilo não, aquilo outro não. Pare de dar desculpa. Se coloquem na presença do Senhor, diga, a partir de hoje eu vou fazer. Eu não preciso ver em mim capacidade, eu preciso ver em mim um chamado. Eu preciso ter um chamado. Deus me chamou, a oportunidade apareceu, me convidaram. É o suficiente, Deus. Eu me sinto incapaz, eu me sinto insuficiente, eu sei que eu não consigo, mas se o Senhor abriu a porta, eu vou. Porque o Senhor vai me honrar. Só isso. Nós pensamos assim? Não. Nós queremos ver a capacidade primeiro. A hora que eu estiver capacitado, a hora que eu orar, a hora que eu estiver bem, daí se aparecer o convite, eu vou dizer sim. Daí vai a autossuficiência. Você não precisa mais de Deus. Porque quando entrar a autossuficiência, a presença de Deus vai embora. Sabe o que nós precisamos? Deus ele quer te usar do jeito que você está. Apareceu o convite de que sim. Apareceu a oportunidade, sou eu mesmo. E o que você vai fazer? Não sei. Deus me convidou, é Ele que vai fazer. Se Ele me chamou, é Ele que vai se responsabilizar. Só isso é simples, irmãos. É nós que complicamos as coisas e vivemos dando desculpa para o Senhor, para não poder fazer a obra dele. Então que você possa ter aprendido com essa palavra e entendido, e a partir de hoje apareceu a oportunidade, porque nunca sabemos qual a oportunidade que o Senhor vai abrir e vai mudar a nossa vida.
Nunca eu sei qual é a oportunidade que Deus vai me convidar. Ele vai abrir daquela oportunidade, através daquilo, a minha vida vai ser mudada. Eu sei? Não. Será que eu já rejeitei alguma oportunidade que teria revelado tudo? Que Deus me preparou tudo, fez tudo, e eu disse, não vou. Não é desse jeito, não quero. É isso que nós precisamos pensar. Porque Deus, Ele cuida do nosso presente, mas Ele também vela pelo nosso futuro. E nós precisamos fazer o quê? Apenas dizer sim, dizer, eu vou fazer a tua obra, e eu vou fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Que as palmas louvam e agradeçam ao Senhor.